Supremo Tribunal Federal decidiu manter benefícios fiscais para defensivos agrícolas. A maioria dos ministros entendeu que os incentivos ao setor não prejudicam o meio ambiente. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o David Andrade Silva, que é especialista em direito tributário e já está aqui ao vivo com a gente. David, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Se pronuncia David ou Davi? Davi, Carolina. Davi, obrigada pela participação aqui com a gente. O senhor entende também que aplicar impostos sobre esses insumos não é uma medida necessária para a proteção ambiental? Sem dúvida, Carolina. Acho que o Supremo acertou, né, ao julgar constitucional esses incentivos. Basicamente, nós estamos dizendo de incentivo ICMS, né, que é uma redução de 60% na alíquota, e do IPI, que é a alíquota zero para diversos defensivos agrícolas, né? Esses chamados assim de benefícios fiscais, né, foram questionados no Supremo por meio de duas ações diretas de inconstitucionalidade e pela maioria o Supremo entendeu que não havia inconstitucionalidade, confirmando esses benefícios fiscais, esses incentivos, né, que fazem parte de um contexto de uma política tributária, né, de redução na ponta do preço dos alimentos e manutenção do agronegócio, da competitividade do agronegócio, né? Então, é uma política tributária mais ampla. Não é simplesmente um benefício dado a um produto aqui ou acolá, né? É uma gama de produtos defensivos agrícolas necessários à competitividade do agronegócio brasileiro, à produção e, no final das contas, à manutenção do preço lá no final, né? No consumidor final. Porque imaginando que tais benefícios, se fossem extintos pelo Supremo, nós haveríamos, evidentemente, na ponta, no consumo, no consumidor, um aumento do preço dos alimentos e, portanto, inflação, além da perda da competitividade do setor. Então, eu entendo que o Supremo obrou bem ao manter esses incentivos fiscais, dizendo que são constitucionais, viu, Carolina? E com a manutenção desses benefícios, qual que é o impacto direto aí no custo de produção agrícola no Brasil? Nós estamos dizendo basicamente de uma redução de 60% na alíquota do ICMS, considerando que a alíquota base do ICMS é 18%, imaginem, nós teríamos aí 18% de ICMS nas operações interestaduais envolvendo esses insumos, esses defensivos, e no final das contas o IPI, que é variável, né? As alíquotas do IPI são variáveis, mas no caso nós temos uma alíquota zero de IPI sobre esses produtos, então o impacto é grande. Esses incentivos são importantes porque fazem parte de uma política tributária para o setor, né? É uma escolha do Poder Executivo, em geral, de criar um programa, uma política que beneficie o setor. Então, há uma política estruturada que não pode ser simplesmente, não poderia ser simplesmente ignorado por uma decisão judicial. Então, volto a dizer, no meu modo de ver, o Supremo deu valia a esses benefícios fiscais como uma política governamental voltada para o agronegócio, política essa que não poderia, evidentemente, ser extinta, né, ou diminuída por força de uma decisão judicial. O Obrou trabalhou bem o Supremo nesse ponto, no meu modo de ver, Carolina. Essa decisão do STF traz mais segurança jurídica para o setor do agro? De que forma isso ajuda aí no planejamento do produtor? Sem dúvida, aponta para uma segurança jurídica no momento em que valida políticas tributárias voltadas para o setor, né? Hoje nós vivemos realmente um momento de insegurança jurídica grande, né? As políticas, às vezes, tributárias são derrubadas por decisões judiciais, muitas das quais do próprio Supremo, né? E o empresariado em geral, não só do agronegócio, convive com grande insegurança jurídica. Nesse caso específico, o Supremo apontou para o caminho da segurança jurídica, validando políticas tributárias que já são de muito tempo, né? São políticas tributárias voltadas para o agronegócio, que não são de hoje. A redução de alíquota do ICMS, o IPI, a alíquota zero, são políticas já consolidadas. Então, foi um ponto importante, né? Aponta para um caminho de segurança jurídica, infelizmente ainda num contexto geral de insegurança. Mas, nesse ponto específico, o Supremo validou políticas tributárias e, portanto, chancelou um campo importante de segurança jurídica para os empresários do agronegócio e para os consumidores no final, na ponta, né, Carolina? Davi, é possível conciliar incentivo fiscal, uso responsável de defensivos e proteção ambiental? Que caminhos, né, o Brasil pode seguir nesse equilíbrio? Eu entendo que sim, é uma discussão ampla, né, que envolve questão ambiental com questão de política tributária.
é um palco muito repleto ainda de incertezas, né? Os discursos às vezes são muito acalorados de um ponto ou de outro, inclusive esse discurso aqui que redundou nessas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas no Supremo, né? Uma pelo PSOL, outra pelo PV, exatamente nessa discussão. Olha, isso aqui é prejudicial ao meio ambiente, o defensivo agrícola é prejudicial ao meio ambiente em geral, mas o que nós temos é uma necessidade de produtividade que tem que ser conciliada com a produção ambiental, né? com a questão ambiental. Então, o agronegócio ele não vive sem um defensivo agrícola, pelo menos não nos níveis que atingiram ou que atingiu no Brasil. Não vive. A produção agropecuária, o agronegócio do Brasil é a mola mestra da nossa economia. Então não dá para pensar numa produção nos níveis em que o Brasil alcançou sem a utilização de defensivos agrícolas. Agora, é claro que esses defensivos ou essa utilização tem que ser balizada, né, com princípios que protejam o meio ambiente. Isso é uma discussão importante. Mas, do outro lado, também nós não podemos invalidar, como se quis, esses benefícios fiscais ou esses incentivos dados só pelo lado ambiental, né? É uma política importante para manter nos níveis atuais a produtividade do setor agropecuário. Assim eu entendo, portanto entendo que essa discussão é válida, mas ela não pode simplesmente ir pelo caminho da anulação ou da extinção desses incentivos fiscais. É isso, Davi. A gente segue acompanhando. Algo mais para finalizar? Não, acho que é isso, Carolina. É importante que essa discussão se mantenha, sob o ponto de vista, claro, do meio ambiente, a gente fala isso, né? Isso aqui é importante, sim, mas não pelo lado da extinção pura e simples dos incentivos fiscais. Acho que é uma política ambiental que tem que ser voltada para o controle, para o uso racional, né? Para o uso responsável dos defensivos agrícolas, mas não caminhar pela redução ou extinção desses incentivos. É isso, Davi. Obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Um Feliz Natal para você e para sua família, viu? Muito obrigado, Carolina, para a sua família também, para todos que nos escutam, nos acompanham aqui. Um Feliz Natal e um ano novo repleto de saúde. Obrigada pra gente. Tchau, tchau.